o grau da sua expectativa define o tamanho da sua decepção. Quem nunca se decepcionou? A gente sente angústia, tristeza, frustração, raiva. E eu percebo que o grande problema é a gente ficar projetando no outro os nossos desejos. Como a gente gostaria que a pessoa fosse num determinado relacionamento, a gente joga uma expectativa num determinado trabalho. Então, quando a gente de fato começa a lidar com o dia a dia, com a realidade, e a gente começa a perceber verdade por trás do nosso desejo e das grandes expectativas que nós criamos em cima das situações ou das pessoas, a gente acaba se decepcionando. Nos relacionamentos amorosos, quando a gente envolve amor, uma doação de entrega, as grandes decepções ocorrem porque a gente tem a expectativa que o outro se doe no mesmo grau que a gente está se doando. E muitas vezes o outro ele dá sinal, alguns sinais que a gente acaba ignorando, não percebendo, empurrando isso para baixo do tapete. Por quê? Porque o nosso desejo que aquela situação, que aquele relacionamento, ele é tão grande que eu quero que dê certo, que eu acabo ignorando e distorcendo a realidade. Existe também a realidade de você acabar se relacionando com pessoas narcisistas ou tóxicas, que no fundo elas vão se demonstrar ou apresentar tudo o que você quer ouvir. São ações, falas que vão se encaixar exatamente dentro dos seus desejos. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. Se você gostou, faz o comentário para mim. E existem muitos tipos de decepção. Eu posso me decepcionar comigo mesmo pelo fato de eu não ter ido bem em uma prova. Eu posso me decepcionar com o chefe porque eu esperava um determinado reconhecimento, uma promoção. Então são muitos tipos de decepções. E existem as essências florais que vêm pontualmente ajudar a gente se equilibrar, se reestruturar quando temos todos esses sentimentos em desequilíbrio dentro da gente. Como, por exemplo, a essência grevilha, quando eu estou muito irritada, nervosa com tudo aquilo que aconteceu comigo. Poxa, eu me doei tanto nesse projeto e a pessoa fez isso. Né? A gente fica assim realmente indignado ou muito triste. Então são muitas as emoções e sentimentos que acabam acontecendo aqui dentro desse nosso universo interno. A essência floral amídalos, ela também entra nessa composição para a gente lidar com esses desejos, aquilo que eu quero demais, o excesso de querer, porque a gente acaba entrando num mundo de ilusões e esquece de perceber a realidade. E os sinais às vezes estão ali e a gente não percebe. Para essa mágoa profunda depois de uma decepção, a essência floral em baúba, ela é perfeita, entra nessa composição. A essência perpétua, ela é necessária, porque sempre depois de uma decepção, a gente vive um luto. Aquela pessoa, aquele local, ele morre pra gente, morre num sentido figurado, porque eu acabo bloqueando no WhatsApp, nas redes sociais, não vou mais lá. Então, aquela angústia, raiva, irritação, tristeza, aquele, como que a gente fala, um furacão de emoções, eles vêm à tona. E o luto é uma das emoções. E falando em luto, existe também a decepção com a própria vida, porque algumas pessoas perdem, né, pessoas amadas, entes queridos que faleceram, e vem uma decepção com a vida. Isso é muito forte, muito profundo, que eu acredito que a abordagem ela tem que ser voltada mesmo para o luto, tá?
Outra essência floral necessária para quem passou por uma decepção é a boa deusa. Ela vem reerguer a gente. Essa é uma essência da resiliência. Para aquela tristeza profunda que fica depois de qualquer situação decepcionante, a essência floral é a melissa. E um ponto que a gente precisa assim se ater é não ficar buscando culpados, porque muitas vezes a gente acaba abrindo as portas, gerando expectativas, desejos. Então, é simplesmente lidar com essa realidade, se reerguer e não incorrer no erro. Então, dose suas expectativas, perceba a realidade para evitar novas decepções. Um beijo e até o próximo vídeo.